Bora lá resolver juntos essa questão de interpretação de texto das Ciências Médicas 2023/2. A gente começa pela perigrafia, identificando que a gente tem o texto do Antônio Cândido, né? Que se chama Direito à Literatura. Tudo bem? Vamos lá então pra gente ler. E é um texto provavelmente mais técnico, tá? A gente tá falando de uma pessoa que é formada na área, que é estudiosa da área, falando ali sobre esse direito à literatura. Vamos lá. Pensar em direitos humanos tem um pressuposto: reconhecer que aquilo que consideramos indispensável para nós é também indispensável para o próximo. Na verdade, a tendência mais funda é achar que os nossos direitos são mais urgentes que os do próximo. Nesse ponto, as pessoas são frequentemente vítimas de uma curiosa obnubilação. Elas afirmam que o próximo tem direito, sem dúvida, a certos bens fundamentais, como casa, comida, instrução, saúde, coisas que ninguém bem informado admite hoje em dia que sejam um privilégio de minorias, como são no Brasil. Mas será que pensam que seu semelhante pobre teria direito a ler Dostoiévski ou a ouvir os quartetos de Beethoven? Apesar das boas intenções no outro setor, talvez isto não lhes passe pela cabeça. E não por mal, mas somente porque, quando arrolam os seus direitos, não estendem todos eles ao semelhante. Ora, o esforço para incluir o semelhante no mesmo elenco de bens que reivindicamos está na base da reflexão sobre os direitos humanos. A este respeito, é fundamental o ponto de vista de um grande sociólogo francês, o dominicano padre Louis-Joseph Lebré, fundador do movimento Economia e Humanismo, com quem tive a sorte de conviver e que atuou muito no Brasil entre os anos de 40 e 60. Penso na sua distinção entre os bens compreensíveis e bens incompreensíveis, que está ligada, a meu ver, com o problema dos direitos humanos, pois a maneira de conceber a estes depende daquilo que classificamos como bens incompreensíveis, isto é, os que não podem ser negados a ninguém. Por isso, a luta pelos direitos humanos pressupõe a consideração de tais problemas, e chegando mais perto do tema, eu lembraria que são bens incompreensíveis, não apenas os que assegurem sobrevivência física em níveis decentes, mas os que garantem integridade espiritual. São incompreensíveis certamente a alimentação, a moradia, o vestuário, a instrução, a saúde, a liberdade individual, o amparo da justiça pública, a resistência à opressão, etc. E também o direito à crença, à opinião, ao lazer e, por que não, à arte e à literatura. Ou seja, ele vai colocar nesse texto que o direito à literatura, assim como vários outros direitos, é fundamental, é um direito incompreensível, tudo bem? Então é interessante a gente analisar essa defesa de ponto de vista. Vamos ver o que a questão nos cobra. Considerando a argumentação desenvolvida no texto, infere-se que a tese do autor sobre os direitos humanos consiste na ideia de que todas as pessoas deveriam ter. Então, o que as pessoas precisam ter? E o último parágrafo, gente, ele centraliza isso, né? Então, ele vai nos dar suporte. Letra A: bens essenciais que não lhes podem ser negados. Então, nesse caso, o autor acredita que todas as pessoas devem ter bens essenciais. Qual que é o cuidado que a gente tem que ter aqui? Isso pode ser afirmado porque, de acordo com o texto, essa visão é uma visão do senso comum, né? Ou seja, é um distrator de interpretação indevida, é uma alternativa incorreta, por quê? Para ele está defendendo que não é que as pessoas elas precisam de ter bens essenciais, elas precisam de ter aqueles direitos incompreensíveis, tudo bem? Então, não é isso que ele defende. Ele defende que esse é o senso comum, mas que a tese dele ultrapassa esse senso comum, apresentando determinados direitos que não são vistos como essenciais, tal qual a arte e a literatura. Letra B: sobrevivência física, assegurada em níveis decentes. Galera, aqui a gente tem um distrator de interpretação indevida. Por quê? Assim como a alternativa restringe a visão do autor, que apresenta a ideia de que os direitos ultrapassam o senso comum. Então, a sobrevivência física está no senso comum, mas na visão dele, a gente tem outros direitos que deveriam estar ali também. Letra C: direitos fundamentais à arte e à literatura garantidos. E aqui a gente tem o gabarito. Na visão dele, a arte e a literatura são essenciais. O próprio título e o último parágrafo deixam isso muito claro. E a letra D: inclusão reivindicada nos bens vistos como privilégios. Aqui a gente tem um distrator de interpretação indevida porque esses direitos, segundo o autor, deveriam ser fundamentais e por isso não deveriam ser reivindicados, né? Na verdade, por serem bens que são vistos como privilégios, mas não deveriam ser, eles não devem ter uma inclusão reivindicada. Pelo contrário, eles devem já pré-existir sem muito esforço, como a saúde, a educação, tudo bem? Então, a letra D é um distrator de interpretação indevida. Gabarito, então, a letra C, e essa é uma questão de nível fácil, que eu espero que vocês tenham acertado. Um beijo e até a próxima resolução. Tchau, tchau!